Boa tarde, amigos. Estamos aqui hoje, 15/6/2020. Mais uma semana que, infelizmente, a gente tem que colocar o número de mortos, né? Em Taboão da Serra. Boa tarde, Maurício. Estamos aí, vamos iniciar esse bate-papo aqui. Vou fazer a introdução e já vou te passar a palavra, mas uma boa tarde aí. Comecemos bem. Estou vendo que você está bem vestido, isso é importante. Aliás, muito importante estar bem vestido. Estou vendo. Hoje eu estou de branco aqui e bateu você de branco, a Pepoem, é isso, né? Apopem. Oh, meu Deus, eu preciso decorar esse nome. Apopem, aposentados de Taboão da Serra, com a palavra através do Maurício. Então vamos lá, né, Maurício? Amigos, os números, infelizmente, continuam altos. Taboão da Serra a cada dia com mais óbitos em Taboão. 117 óbitos é o número informado pela Secretaria de Saúde de Taboão da Serra hoje. 641 casos confirmados em Taboão da Serra. 210 casos de infectamentos. Esses 210 seriam os infectados, né, no momento confirmados. O número que eu fiquei feliz ao ver aqui é o número de internados, né? 15 internados, então caiu bem. Segundo o prefeito, chegou a 60 internados de uma só vez, né? E a média caiu para 44, caiu para 30, agora 15. Então, é um número para a gente ficar feliz, né? Afinal, 15 internados significa por Covid-19, tá? Usou todo mundo a situação, porque a gente não está aqui para a Serra, né, Maurício? Então, nada contra números, somos a favor da ciência bem feita, e nesse sentido a gente sempre colocou aqui os números que a Secretaria de Saúde nos fornece, porque é o órgão oficial que existe no município. Infelizmente, o Estado de São Paulo começa a querer distorcer números, né? E o governo do Brasil, infelizmente, já vem distorcendo números da forma que pode, ao sonegar as informações em tempo real. Existem sites que passam esses números para a gente, são sites sempre independentes da imprensa, às vezes até de governo mesmo, mas, na realidade, a maioria da própria imprensa. Eu acompanho aqui pelo www.coronavírus.com.br, e com dados oficiais do governo, mas sempre atrasado, porque eles demoram para colocar. E o Brasil hoje, até o momento, está com 43.485 mortes informadas de forma oficial. O estado de São Paulo, com 10.694 mortes, o primeiro estado, né, em número de casos no Brasil. O segundo estado em número de casos é o Rio de Janeiro, com 7.672 mortes. Em seguida vem Pernambuco, com 3.855. Na realidade, é o Ceará, com 4.861. Depois vem o Pará, com 4.101. O Pernambuco, eu falei que estava em terceiro, né? Mas, na realidade, ele está em quarto estado, quinto estado, Pernambuco, 3.855. Nem vou ficar citando todos os estados, porque acaba não sendo aqui o nosso objetivo, passar todos os estados, né? São Paulo, 10.000. Taboão da Serra, com 117, é um caso, assim, infelizmente, triste, né, de perceber. A curva de novos casos confirmados, ela vem caindo nos últimos 5 dias. Do dia 9 até agora, ela caiu de 32.000, ela caiu depois para 25.000, no dia 11, no dia 12 caiu para 21.000, depois caiu para 17.000, e o número divulgado no dia de ontem, 6.339 casos confirmados. Quando a gente olha para o número de casos confirmados, Maurício, realmente a curva ela está ascendente. O número de mortes continua crescendo. Mas esse número ele é um número mentiroso, né? Na realidade, ele representa o número de casos confirmados. O detalhe é que o número de confirmações de casos
houve uma reversão nos últimos 15 dias e existe uma política de checagem menor, de confirmação de casos menor para pessoas que estão com sintomas. Quer dizer, você tinha uma alta no número de confirmação de casos mensal, que todos os governos estavam colocando, e, infelizmente, o governo federal, através da queda do último ministro, da saída do Mandetta, depois outro ministro, o que eles fizeram foi diminuir o número de checagem, o número de exames para confirmar os casos. Então, esse número é uma maquiagem do governo federal. Porque estou falando isso, porque eu vou te passar a palavra aí, Maurício, como introdução, estou falando isso, porque são duas situações, né? Quando a gente compara os números e o que vem acontecendo, a gente percebe claramente que depois que o general lá assumiu o Ministério da Saúde, a ordem do Bolsonaro de sonegar números, de esconder os números, ela vem sendo cumprida no Brasil inteiro através do SUS, com o número de exames feitos. Houve uma queda no número de exames feitos. Não houve, na realidade, mais exames com menos casos. Existiu menos exames. E se tem menos exames, lógico que você vai ter uma curva descendente no número de exames feitos. Quer dizer, o prefeito aqui de Taboão da Serra deu uma entrevista, e aí eu vou entrar no tema aí para a gente voltar aqui para o Taboão, dentro do tema Covid, do dia 12, né? 1h10 de entrevista coletiva, onde estava lá alguns órgãos de empresa de Taboão da Serra, e eu tive a curiosidade de assistir a entrevista inteira, até a pedido do nosso amigo pré-candidato a vereador também, o Travassos, né, colocou no nosso grupo lá, falou quem assistiu a entrevista, o que vocês acham? Eu falei, poxa, não assisti essa entrevista inteira, vou fazer o dever de casa, vou assistir essa entrevista e ver quais são os números reais ditos pelo prefeito Fernando Fernandes, é o prefeito da minha cidade, né? E aí, para minha surpresa, Maurício, o que ele colocou é a não surpresa, né? Os números que ele coloca são os números que ele vem divulgando, então não tinha como mudar. Na entrevista, ele coloca claramente que está seguindo o que o Ministério da Saúde manda e pede, né? Então, perfeito, não há problema. Ele colocou a situação que, infelizmente, Taboão tem os mesmos índices da grande São Paulo, é aquilo que a gente vem falando aqui, né, Maurício? Sempre de que, na realidade, os números de Taboão da Serra estão interligados com a da cidade de São Paulo e não tem sentido ter uma regra para a cidade de São Paulo, para a região metropolitana e não ter para Taboão diferente. Então, tudo bem, ele vem falando que está seguindo o que o governo do estado está pedindo. Beleza, a gente entende e acompanha os números e vê que é isso mesmo. E referente a essa curva de diminuição em Taboão da Serra, infelizmente, na entrevista, e aí vai a resposta para o Travassos, duas situações. A hora que ele vai colocar o número de mortos na cidade de Taboão da Serra e vai falar sobre a curva de Taboão da Serra, e essa curva de mortes, infelizmente diária, ela, pelo que eu percebi, ela é de alta até esse momento, não houve curva de letalidade, né, ou na realidade de mortalidade, não houve baixa nem estabilização. Palavras do próprio prefeito. Então, bate com o que a gente vê aqui de fora, mas na realidade, duas situações. Ele prometeu que ia dar a curva, a menina, a secretária lá, a Raquel, foi buscar a curva para mostrar e não mostraram. Então, na entrevista, foi cortada aí pelo Taboão em Foco, foi onde eu assisti. Se você depois viu esse número, por favor, nos passe, Maurício, mas eu não vi a curva, ele cortou. E a segunda situação na entrevista, isso eu estou falando do Taboão em Foco, né? É que realmente, na hora que ele foi falar sobre essa curva, ele não falou, e a outra resposta que não foi cobrada é exatamente em cima dessa questão de se fazer os exames, né? Ele falou que está fazendo o que o SUS manda, o que a Secretaria, né, de Saúde estadual e federal está mandando. Então, Itabuão está fazendo basicamente com o dinheiro do SUS, que é o dinheiro federal que vem para cá para ele administrar, esse acompanhamento do caso de Covid em Taboão da Serra. Só que, infelizmente, Maurício, na hora que ele ia falar isso, ele não respondeu. Também ficou sem resposta aí o exemplo que foi citado, porque foi citado o exemplo, inclusive, do nosso candidato a prefeito, o Oderlan. O professor Oderlan teve o quadro, fez o que ligou para a secretaria para seguir, ele não tem plano de saúde, né? Ele colocou a situação dele
claramente, então a gente pode colocar aqui, ele colocou inclusive num vídeo, né? E colocou nas entrevistas que ele vem dando, que ele entrou em contato com a secretaria, ele é funcionário público municipal também, trabalha para a rede municipal, ele trabalha para a rede estadual, ele tinha direito de ir no hospital do servidor público estadual e poderia ir no SUS, que é o que atende ele aqui mais perto, que é o do Marabá. Ele ligou, deram a informação, vá até o UBS. Ele foi até o UBS, foi atendido, viram todo o quadro dele e mandaram ele para casa, porque ainda não era a hora, não iam fazer o exame. Então, estou colocando isso com clareza, porque na entrevista lá, eles só citaram o Oderlan, mas acabaram não exigindo a resposta do prefeito. Né? Então, vou fazer aqui, quem sabe o prefeito na próxima oportunidade, os jornalistas aí de Taboão da Serra, o próprio Alan Santos, a quem eu mando um abraço, né, Maurício? Sempre nos recebe bem, recebeu o Oderlan muito bem na entrevista lá no canal o Taboão em Foco, então vamos créditos à pergunta que ele fez lá referente ao Oderlan, porém, a citação que ele fez ao Oderlan, mas infelizmente ele não foi incisivo em exigir a resposta do prefeito. O prefeito divagou sobre a resposta real sobre o caso que aconteceu. Nós temos um candidato a prefeito em Taboão da Serra que foi até fez todo o roteiro que o prefeito mandou fazer na entrevista, que é ligar, fazer o exame, eles dispensaram, ele voltou para casa. Como o quadro dele piorou, ele viu que, infelizmente, em Taboão da Serra, nem o exame iam fazer nele, ele foi até o servidor e lá ele teve o atendimento, o hospital do servidor o atendeu bem, ele voltou para casa com os medicamentos para começar o tratamento e também com o exame feito. Bom, falei demais, mas eu queria deixar clara essa situação aqui que aconteceu com o nosso pré-candidato a prefeito Oderlan, porque, graças a Deus, agora o medicamento parece que já está fazendo efeito, ele já está melhor, quem sabe aí essa semana consiga também fazer uma fala aqui com a gente, mas na realidade é assim, Maurício, sobre a entrevista, sobre Taboão, sobre essa situação de Covid, fica à vontade aí para dar a sua palavra a respeito. Como você está vendo essa, infelizmente, alta, né, de número de Covid em Taboão da Serra e, principalmente, a abertura, né? Que a gente está tendo a abertura. O prefeito falou na entrevista que, a partir de hoje, o comércio estaria aberto, assim como São Paulo, o shopping já voltaria a abrir. Pode se colocar aí, Maurício, o que você viu aí da entrevista, aí dessa situação de Covid, por favor. A palavra é sua, meu querido. Eu me alonguei aqui, eu já estou há 12 minutos falando. Pode falar mais 12, aí eu não vou brigar com você, não. Fica tranquilo que o programa é nosso. Viu? É que era uma introdução realmente que eu queria fazer aí a respeito da entrevista, dessa situação. Com certeza a entrevista tem mais assuntos para a gente falar. Mas, por favor, a palavra é sua. Eu vou desligar meu microfone aqui para nem me atentar a falar mais nada. Por favor, fica à vontade. Machado, boa tarde. Obrigado novamente aí por essa participação importante no seu programa, Bate-Papo Taboão. Bom, você fez uma boa introdução, sim, falando dos pontos gerais aí da cidade, né? Da entrevista coletiva que o prefeito concedeu. Como você tem feito esse canal, então é importante você acompanhar para ver que informações novas o prefeito está trazendo, né? Pelo jeito não trouxe muitas informações novas, né? E apenas você seguiu aí fazendo uma rotina para ficar bem informado, mas eu digo que ele fez mais crítica aos pré-candidatos a prefeitos do que outra coisa, né? E aí tem outras questões que eles relacionaram também lá, como a questão da troca de corpo no hospital, né? Eles explicaram ali parcialmente, né? E outra coisa que não ficou clara, né, é se ele vai, no ponto que me toca, e a minha categoria, os servidores públicos, quando é que ele vai confirmar o reajuste salarial, né? Que o piso do servidor municipal é registrado pelo INPC, e esse ano deu 4,48, e ele, alegando que estava sem recurso, mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal pedindo para atrasar, né, deixar de pagar as parcelas
previdenciárias da parte da prefeitura, até para facilitar esse pagamento do reajuste também, foi alegações deles, né? Na verdade, não está se realizando até o momento. Já estamos aí no final da primeira quinzena de junho e não tem nada garantido para o servidor, né? Esses que estão na linha de frente, na saúde, na segurança, na prevenção aí, vão ficar amargando aí, quem sabe até o final do ano também, sem a reposição inflacionária. Bom, sobre a camisa que você falou, eu estou fazendo aqui uma pequena homenagem à APOPEM, que é a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Taboão Prev. É uma classe também dos aposentados que foram também um pouco castigados nesse governo, né? Perderam o cartão alimentação que tinham, perderam, né, coisas aí como direitos na prefeitura, né, da Taboão Prev, e, inclusive, Machado, nessa linha tem aí os aposentados do regime paritário, que eles só têm o reajuste quando os ativos têm, né? Então, se o prefeito não concede para os servidores ativos, esses aposentados do regime paritário diretamente atingidos, que também vão ficar sem reajuste nos seus proventos, né? Então, é questão complicada aí. E também hoje, o 15 de junho é o Dia Internacional de conscientização, né, da conscientização da violência contra a pessoa idosa, né, 15 de junho, e aí a gente que atua, milita na defesa dos direitos aí dos servidores aposentados, inclusive a professora Lilian, que é presidente da Associação dos Aposentados, atual. Um abraço aqui para a companheira Leni, que presidiu a associação 2 vezes, né? 2 mandatos seguidos. Companheiro Florencio, né? Diretor administrativo, que também é um porteiro aposentado. E temos aqui a Rosária, que é diretora financeira hoje, e a Maria da Graça, amiga nossa também, servidora aposentada, que também é da executiva da APOPEM, mandando aquele abraço aí. E, além disso, né, desses relatos que eu te faço aqui, também começo a abrir hoje, após 3 meses, né, Taboão da Serra vai abrir os shoppings aí, acho que começou a abrir a partir das 16 horas, né, vai seguir uma linha do Estado, e alguns setores do comércio da cidade também vai começar a reabrir. Se você for observar o transporte público, as pessoas estão viajando normalmente, eu observo que tem gente, a maioria está de máscara, mas também tem gente sem máscara andando no transporte público. Eu acho que deve efetivar a fiscalização, né, que o município... Aliás, o prefeito falou também naquela entrevista que a cidade não dá conta de fiscalizar tudo, né, tudo na cidade, o que confirma o que a gente já falou numa live anterior, sobre a questão de quantidade de fiscal de postura, fiscal de trânsito, fiscal de renda, né, para manter o devido percentual aí no isolamento social acima de 50%. Tá bom, tem grande dificuldade de realizar, né? Então é isso, meu caro. Emendando aqui hoje, eu assisti um pouco de uma audiência pública na Câmara Municipal, lógico, aqui de casa, né, pelo YouTube, e tinha lá, nessa audiência pública, na verdade, era os técnicos da prefeitura, da parte da contabilidade, Secretaria de Finanças, né? Eles estavam apresentando lá, tecnicamente, a LDO e a LOA. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Onde é que o prefeito vai investir o recurso arrecadado no ano que vem, e a Lei Orçamentária Anual, que é o valor que a prefeitura pretende, né, projeta investir em 2021. Pelo que eu observei lá, esse ano o orçamento está em 860 milhões, né, previsto esse ano. Se vai realizar, a gente acha que não vai realizar, porque tem dificuldades esse ano, né, por conta da pandemia. E no ano que vem, a prefeitura prevê um orçamento de 894 milhões de reais, né?
com 224 milhões para a educação, 204 para a saúde, são as duas maiores secretarias, e o resto do orçamento dividido aí nas devidas pastas da cidade, né? No meu caso, sou vinculado à Secretaria de Segurança, está lá destinado de mais ou menos 18 milhões de reais para o ano que vem, né? Como para manter o custeio e a estrutura anual. Mas, assim, algumas informações que o pessoal da Comissão de Finanças queria, infelizmente não deram lá, nessa audiência pública. Primeiro, porque o secretário municipal de Finanças, o Adelson, da RER, ele não foi, né? Mandou só os técnicos, representantes, e aí ficou meio complicada a questão política lá das perguntas, dos questionamentos, né? Porque o secretário não estava lá para responder pela administração, né? Estava só os técnicos da prefeitura. Então, esses os informes iniciais que eu estou passando aí, e eu acho bom a gente também pesquisar a quantas andas a licitação do transporte público municipal, que foi publicado no Diário Oficial. Não estou sabendo se foi suspenso, se não foi, né? E é uma questão que está fora do contexto, está fora da discussão da cidade, e mês de julho é a previsão que isso aconteça, né? Então, inclusive, eu acho que os pré-candidatos a prefeitos devem procurar saber como está essa situação, né? Porque é uma coisa que vai ter efeito lá em 2021, ou a cidade vai ser entregue uma bagunça, o transporte desregulamentado, sem licitação, ou com a licitação a qualquer jeito, né? Fora outras situações que a cidade vai ser recebida em 2021 pelo próximo prefeito e a próxima Câmara Municipal. Eu acho que é uma situação que a gente deve ficar atento e iniciar aí essas discussões e pesquisas também, né? Sim. Então, Maurício, dentro desse assunto, né, você falou aí do orçamento que está para ser aprovado. Na entrevista, o prefeito falou que em março houve uma perda de arrecadação de 8 milhões, em abril uma perda de 8 milhões, e em maio uma perda de 7 milhões. Talvez chegue a 7, 6 milhões e alguma coisa, deve chegar a quase 7 milhões de perda de arrecadação. E praticamente ele comemorou a aprovação unânime, né? Ele teve 3 votos contra, mas ele tinha 10 votos, um não precisou votar e ganhou a votação para tirar o dinheiro que seria investido na Taboão Prev, né? Que na realidade não é dele, é um dinheiro que está sendo pegado na mão grande, aí, segundo ele, que é para em torno de 4 milhões mensais, que vai ajudar a compor essa diferença aí no caixa, nessa arrecadação menor. Ao mesmo tempo, quer dizer, se ele perdeu 8 milhões em um mês e 8 milhões no outro, foi colocado claramente que ele vai receber 4 parcelas de 8 milhões do governo federal para poder usar no combate ao Covid. 4 parcelas de 8 milhões para cuidar de uma população de 289 mil cidadãos, né? Quer dizer, na realidade, para cuidar dos cidadãos do município em relação ao Covid. Então, as 4 parcelas de 8 milhões, que ele falou que só recebeu a primeira, eu anotei a data aqui, dia 12/6, foi quando estava previsto para ter recebido esse dinheiro, ele não sabia se já estava no caixa ou não, mas ele receberia a primeira parcela. E depois ele receberia mais 3 parcelas, que ele não sabe ainda a data, mas vai entrar. Na realidade, o não pagamento, e pela queda que ele teve em 2 meses, se em 2 meses ele teve, vamos arredondar, 16 milhões, ele vai receber, na realidade, 32. 4 parcelas de 8 milhões. Fica meio que sem sentido ter que retirar do trabalhador, né, no caso da Taboão Prev, 4 milhões. Quer dizer, na realidade, ele está querendo fazer caixa com esse dinheiro. Até porque ele também deixa claro na entrevista que ele reduziu totalmente o gasto com cultura, o gasto com esportes, ele realocou os gastos com saúde, e foi dado o exemplo na própria prefeitura, né? Na própria entrevista, de que o gasto que ele tinha lá
no espaço da Olaria, ele não vai ter mais, porque agora foi feito o hospital de campanha lá, então ele desmobilizou um número de funcionários, ele desmobilizou o local, então o número de pessoas que ia ser atendido ali não está sendo mais, e isso provocou uma economia mesmo na área da saúde. E quando a gente vai para o atendimento nas UBS, todas as UBS estão trabalhando em plantão de Covid, não estão fazendo os atendimentos marcados, foi totalmente desmarcado praticamente todas as consultas. Se você for marcar a consulta lá, eles já falam que só no futuro, não tem data para voltar a atender e marcar consulta. O pronto-socorro está trabalhando também na mesma situação de atendimento à Covid, e isso causa um susto na população, porque, na realidade, os números não batem, né? Menos 4, mais 8 parcelas de 8 milhões, menos 7, menos 6. Quando você vai ver, na realidade, o caixa deles está ficando no mesmo tamanho. Não houve queda substantiva para dizer que necessitava desses 4 milhões mensais a ser aplicado na Taboão Prévio. Mas isso eu estou cruzando aí os dados da entrevista, porque a gente acaba tendo informação, né, Maurício, que são nos sonegadas. Você acabou de falar da Câmara, são lá 13 vereadores, nós teríamos que estar sendo abastecidos, nós, eu digo, esquerda, nós, eu digo, através de uma audiência como essa que você assistiu pela internet, mas teria que ter algum vereador lá, mesmo da oposição, mesmo os vereadores que hoje apoiam o Aprígio, eles deveriam, que não nos apoia, né? Não está apoiando o candidato do PT. Então, o professor Oderlan ainda não recebeu apoio de nenhum dos 13 vereadores. Então, nós somos a verdadeira oposição a essa Câmara Municipal e nós somos a verdadeira oposição a esse prefeito que está aí, já há 7 anos e meio, né? Então, não é brincadeira, são 7 anos e meio que todos esses daí governaram junto. E nos deve a informação, né, Maurício? Eles nos devem a informação correta e o acompanhamento, principalmente, tanto do caso do Taboão Prévio, que não foi dado todas as informações necessárias. Em alguns momentos eu vi você ajudando o vereador, passando dados lá para ele de situações, você passando dados da Taboão Prévio para vereadores, quando deveria ser o contrário. Eles é que deveriam estar nos abastecendo com informações internas, em confronto com, já que eles se dizem oposição ao prefeito, né? Principalmente aí sobre essa questão da licitação. Essa questão da licitação, ela teria que estar vindo um confronto de ideias com números e dados e propostas pelos vereadores que se dizem oposição. Não estamos tendo isso, né? Você não foi contatado por nenhum deles com informações corretas e de debate público sobre essa situação dos ônibus, né? Da tarifa e dessa nova licitação para os ônibus de Taboão, né, Maurício? De jeito nenhum. E, na verdade, quando houve o aumento da passagem, houve uma série de troca de informações entre a militância, né, e entre o movimento de redução da passagem que aconteceu na cidade. E aí eu fui buscar os números, né, e os números estavam num documento feito por uma empresa contratada pela prefeitura aí, que praticamente fez o trabalho para a empresa, né? Não fez o trabalho para a cidade, fez para a empresa. Então, não sei nem se foi a prefeitura que contratou ou se foi a empresa que contratou a empresa de consultoria para fazer o trabalho de quantos passageiros por dia, etc., o valor, quanto transporta, a quilometragem, quantidade de linha, demanda por linha. Tudo isso foi uma consultoria feita. Eu fiquei na dúvida se foi a prefeitura que contratou ou se foi a empresa que contratou. Se foi a empresa, os números já ficam em dúvida, que ela é interessada no caso, né? Então é complicado. Essa hora quem teria que ter feito esse estudo é os vereadores de oposição, que eles têm, inclusive, verba para solicitar uma consultoria independente do prefeito. E a Câmara Municipal existe, mesmo os vereadores que hoje estão do lado do prefeito têm o direito de fazer tem como dever fazer um estudo paralelo, né? Se o prefeito apresenta uma abertura, uma licitação, quem tem o poder de fazer essa pesquisa, contratar um estudo e apresentar para a sociedade em confronto com a apresentada pela prefeitura é exatamente os vereadores, independente de ser situação ou não.
Né? Essa é a Exatamente. realidade. E só Então, dentro desse tema aí, ô Maurício, eu vou só te dar uma palavrinha, que eu também busquei nessa entrevista, tá? Eu não sou funcionário público, o Travassos também não é funcionário público, então eu vou dar essa notícia para você. Infelizmente, o gato subiu no telhado. E vou aí eu vou anotar. falar para todos os servidores públicos. A entrevista, para quem não viu, funcionário público que não viu, não escutou a entrevista, ou se escutou e não entendeu, o prefeito foi claro: não vai ter aumento salarial, e ele culpou a Covid por isso. Porque ele falou claramente que ele pediu para a secretária dele entrar em contato com o Tesouro Nacional, que é quem faz o pagamento das 8 parcelas, né, das 4 parcelas de 8 milhões, e é condicionante o não aumento de funcionário público por 2 anos. Então, fica claro para vocês, queridos amigos servidores públicos, que na entrevista ele falou com todas as letras que condicionante para receber as 4 parcelas de 8 milhões é não dar aumento aos servidores públicos. Segundo ele, consultou alguns advogados que dizia que poderia dar. Porém, no acordo está escrito que prefeitura que der aumento ao funcionário público terá, inclusive, segundo palavras dele, viu, gente? Indenizado o tesouro novamente. Quer dizer, você recebeu 8 milhões, deu aumento ao funcionário público, então você tem que devolver os 8 milhões que você já recebeu do governo federal. E que esta palavra é a palavra do Bolsonaro, para os funcionários públicos que votaram no Bolsonaro e continuam apoiando o Bolsonaro, tiveram a informação dada pelo prefeito. Infelizmente, você os 2 casos. Entendeu? Não tem jeito. A minha esposa mandou eu deixar você falar. Então fala, Maurício. Um abraço, querido. Vai aí. Machado, Mas o olha, recado foi dado. Ele estava na entrevista claro, aqui. claro, a gente precisa verificar esse parecer que o prefeito obteve aí, se ele está falando de aumento real ou de reposição inflacionária, porque o que a gente vem falando enquanto servidor, enquanto militante da causa do serviço público de qualidade e valorização do serviço público, é, nesse ponto aqui, o reajuste inflacionário. A gente está falando de 4,48, é o INPC do ano passado. Ninguém está falando aqui de aumento real do salário do servidor, que é acima da inflação. A gente está falando de reposição inflacionária. Então, vai ter uma questão aí, vai ter um debate, né? Então, o prefeito vai ter que explicar bastante para os servidores, né? Então, Machado, você falou aí da Câmara Municipal. Câmara Municipal, ela precisa ser mais transparente, porque uma coisa é a transparência lá na tribuna, né? No discurso, com imunidade e tal, mas a Câmara Municipal está devendo para nós, está devendo para o servidor, está devendo para a cidade, está devendo para o cidadão em geral, né? E ela custa caro, ela custa caro, meu amigo. O ano de 2019, fui buscar números exatos aqui no Tribunal de Contas do Estado, a Câmara Municipal custou 3,10% do orçamento de 2019, que significa 27 milhões 590 mil reais anuais, né? E isso significa por mandato 2 milhões 122 mil reais por mandato. E significa também que ela custa 170, cada mandato custa por mês 176 mil reais. Então, tá cara essa Câmara, né? Com 13 vereadores e quase 28 milhões de reais de gasto orçamentário ano passado, né? E, e assim, o que você vê é o decepcionante, né? 10 vereadores lá votando para tirar recurso previdenciário do servidor. Eles não propõem nada que tenha efeito total na cidade, como essa questão do transporte público. Essa questão do transporte público tem que ser discutido, vinculado com o plano diretor, né? Então a gente tem
sente muita falta, muita decepção do debate público na Câmara. Eu não estou falando de discurso de tribuna, debate de temas da cidade, né? Essa é uma questão que precisa melhorar bastante na Câmara, né? Eu acho que a gente perdeu qualidade aí no debate público sobre os temas da cidade na Câmara Municipal. Tem muita picuinha, muita fofoca, muito diz que me disse, mas não é o essencial da cidade, né? Não é uma discussão sobre a habitação, 10 mil, um déficit de 10 mil habitação na cidade, ninguém fala mais em habitação popular, ninguém fala mais de área de interesse social, está um negócio estranho na cidade, né? E aqui para encerrar aqui essa entrada, viu? Você falou aí que a prefeitura tem economizado bastante em alguns custos. É verdade. A única coisa que a prefeitura tem mantido o gasto corrente é a folha de pagamento, que os servidores estão aí no serviço. Mas, Sim. por exemplo, a educação, que tem 60 escolas ou mais, né, fora as conveniadas de creche, tal, estão todos parados, estão todos no isolamento social. E, lógico, tem uma parte da educação que já está trabalhando de casa, mas o professor que está usando o computador dele, o celular dele, a internet dele para trabalhar para a prefeitura, né? E, quer dizer, já está dando parte do seu salário de volta para a prefeitura, usando seus equipamentos para dar aula, ou dar atividades e tal, reuniões, etc. Então, realmente a prefeitura está economizando um bom dinheiro aí com água, luz, telefone e outros custos que tem para manter, para fazer a manutenção da rede, né, municipal. Então, você tem razão que está mesmo economizando em alguns pontos. E aí a gente fica se perguntando onde é que foi parar os 30 milhões de reais que pegou emprestado na Caixa, onde é que foi parar. Tudo bem, pegou 10 milhões de reais para fazer o Arena está lá, né? Mas um endividamento. Aí pegou mais 30 milhões para fazer prédios, para entregar para o próximo equipar, que também é endividamento. Então, eu acredito que o orçamento da cidade vai ficar bem amarrado para 2021 em diante, né? Fora a queda que vai ter aí até dezembro, né, por conta da crise da pandemia, né? Então, é uma questão complicada que vai ter aí no município para resolver a partir do ano que vem, né? Ele Sim, é vai deixar um verdade. caos, né, para ser solucionado. A verdade é que dentro desse tema aqui, Taboão da Serra, você vê que a gente já estamos falando há 37 minutos. Parece brincadeira, mas é a pandemia Taboão da Serra. E, infelizmente, os vereadores de Taboão da Serra têm que dar a contribuição, Maurício, urgente, nos municiando a população taboanense, porque nós somos pagadores de impostos aqui em Taboão, cidadãos eleitores de Taboão da Serra, e temos que ter a informação dada corretamente sobre o que vai acontecer nessa licitação dos transportes, que ela é muito importante. As audiências públicas têm que acontecer, seja ela online, né, com palavra aberta dos vereadores, seja ela presencial. Aliás, com abertura agora, já começa a poder fazer as audiências lá, porque não tem sentido ficar sem o debate, né? Sem o debate é o que não pode acontecer. Bom, o final de semana, vamos entrar num teminha para a gente relaxar aqui. O final de semana foi maravilhoso, né? A Paulista estava lotada, a esquerda estava na rua, finalizou com a Sara sendo presa. Olha que delícia, tem mulher sendo presa e mulher que a gente nem vai ficar triste por ser presa, hein? Oi, como você achou aí? Como você viu o final de semana no Brasil? Eu achei importante, né, novamente, a população se manifestar, né, contra o fascismo, contra esse governo de extrema direita, e também essa moça, essa Sara, esse nome dela já é uma homenagem a uma fascista nazista, né, alemã, e ela é promotora também daquela marcha lá com aquelas velas acesas, e aquela marcha, ela também faz referência a atos nazistas lá da Alemanha, né? Então, eu acho que no Brasil é crime você fazer apologia ao nazismo, ao nazifascismo, é crime.
tá no Código Penal. Então, essa menina aí, ela usou bastante, ela desafiou, ela xingou, ela pessoalmente agrediu com palavras e tal o ministro Supremo, né, o Alexandre de Moraes, e ameaçou também, fez uma ameaça porque anunciou que sabe quem vão saber quem são os empregados, onde mora, o endereço e tal. Então, isso é uma coisa que, independente da pessoa, se uma pessoa falar isso para mim, ou falar para você, você vai ficar com medo e você vai fazer um BO antecipado. Porque qualquer coisa que acontecer com você pode ser aquela pessoa que indicou. Então, eu achei extremamente grave e uma certa ousadia que mostra que essa pessoa tem uma cobertura, tem alguém financiando, né? Sim, Mas sim. o STF acho que começou a acordar um pouquinho e tomou uma atitude aí dentro de alguns processos que estão em andamento, né? Eu acho que é Por importante incrível que e acho que pareça, Maurício, foi ótimo para começar a semana. por incrível que pareça, nós de esquerda, né, nem vou falar nós petistas, nós da esquerda inteira estamos defendendo o STF, órgão que fechou os olhos para o golpe em 2016, fechou os olhos, STF que usou os últimos 4 anos, 5 anos, eleitoral, né? Ela marcou as suas audiências, ela marcou os seus pedidos de investigação, ela marcou a abertura de inquéritos e até seus julgamentos pautado por data de eleição. Quer dizer, a eleição vai ser no primeiro turno, tal data, então vamos prender em tal data, vamos indiciar em tal data, vamos liberar documentos em tal data. Então, o STF ele foi conivente com o descumprimento da Constituição nos últimos 13 anos. Começou lá atrás, em 2006, com o Mensalão, onde eles fizeram um julgamento totalmente irreal, fora da curva, segundo os juristas do mundo inteiro. Infelizmente, eles, naquele julgamento, já colocaram a situação. Chegando um cafezinho aqui para mim. Ai, que quente. Está muito quentinho. Cafezinho para nós aqui, Maurício. Olha, deixa eu colocar na frente da câmera aqui. Vou Oh, tomar uma legal. bicotinha. Abre a tela aí que eu Chegou vou no meu pegar o tapão. meu. Ela mandou dar a palavra para você, diminuir a minha fala, mas ela trouxe um cafezinho, então não está tão ruim assim, não. Maurício, mas só para finalizar aqui, te passar a palavra. É cômico para a gente ver a Globo bater no Bolsonaro, ver o Bolsonaro brigar com o STF e com a Globo. A gente ri, mas a gente ri defendendo a democracia, porque o Lula ficou no Brasil, não fugiu, não correu do STF e colocou a sua vida para sustentar o STF, para dar voz ao STF. O STF que ele falou está acovardado. Ele foi o primeiro a falar que o STF estava acovardado pela opinião publicada. Ele falou bem claramente, nem era opinião pública, porque o povo bolsonarista acha que foi opinião, no caso, pública, mas não era, era opinião publicada. O que o STF tinha medo era da opinião publicada, ou seja, do que a Globo falava. E, infelizmente, né, Maurício? Hoje nós temos que defender o STF e rir da situação de que eles estão aí para tomar o que eles achavam que a gente deveria ter, que é um pé na bunda, né? Eles estão lá quase tomando um pé na bunda do ditador, né? Mas fala aí, meu querido, pelo amor de Deus, senão eu vou apanhar aqui. Na verdade, não tem prova maior de acreditar e jogar o peso nas instituições do que a ação que o Lula teve de, primeiro, não ter saído do Brasil, né? E, segundo, ter enfrentado diretamente o processo judicial fraudulento e ter enfrentado ter ficado 580 dias preso, você acreditar na sua inocência em primeiro lugar, e em segundo lugar você acreditar que confiar nas instituições pode funcionar. Na verdade, o Lula jogou todo o peso político dele em cima da instituição, porque, na verdade, expôs ela, ligou um holofote de
gigante na frente do STF, a ponto de o país inteiro saber o nome dos ministros, né, que ninguém sabia. Então, o Lula O jogou mundo? esse peso O mundo está e sabendo, né? só faz isso quem tem certeza absoluta da sua inocência, não tem rabo preso com nada. E o Lula enfrentou. Então, o Lula, ao final das contas, eu sempre digo que ele venceu. Por quê? Porque ele conseguiu mostrar que aquele grupo do Moro, aquele grupo do Dallagnol, realmente eram os crápulas e queriam tirar ele do processo eleitoral de 18 e tirar o PT da vida política. Esse era o objetivo central deles. Né? A única coisa que eles não contavam é que eles contavam que o PSDB ia ganhar a eleição, quem ganhou foi o Bolsonaro. Mas É. o Lula, olha, e o PT sempre esteve certo na sua defesa do Lula livre, defesa da democracia, defesa do devido processo legal, defesa do Estado de Direito. Então, olha, tem gente criticando as ações do PT agora, criticando que o PT não assinou o manifesto tal, Sim, mas o PT sim. tem acertado em todas as suas ações até agora. E Mais uma vez, as pessoas que estão se juntando a nós. não, mais uma vez, o PT mostrou, e o Lula mostrou, ao não assinar o manifesto que o Fernando Henrique assinava, de que ele estava certo. Porque o PSDB ontem assinou o manifesto. E hoje já rasgou o manifesto e já falou que são a favor de manter o Bolsonaro lá. Porque o manifesto não falava em saída do Bolsonaro. Ou seja, hoje a gente já tem o Fernando Henrique desautorizado pelo PSDB, defendendo a continuação do governo Bolsonaro aí eternamente, sem problema nenhum. Eles querem os cargos. O presidente do PSDB acabou de dar uma declaração dizendo que não era momento, né? De impeachment. Não, infelizmente é isso. Maurício, 46 minutos. Tem algum assunto que eu passei batido aqui, a gente não entrou? Fica à vontade aí para chamar o tema. Viu? É nosso, o programa é nosso. Não, querido, tá tranquilo. Eu acho que um bate-papo bom, informações boas, repercussão da entrevista do prefeito, repercussão do não aumento do servidor até agora, apresentação da LDO e LOA na Câmara Municipal. A gente deu bons informes, sim. E como eu também estou aqui homenageando a APOPEM, Associação dos Aposentados, obrigado pelo espaço e a oportunidade. E vamos para sexta-feira ou as próximas aí do PT na sua casa. Aqui é o bate-papo tá bom. Bacana. Queridão, um abraço. Então, vamos finalizar. Acho que a gente falou o suficiente sobre o que a gente se dispôs a falar. Temos assunto para muito mais horas de conversa, né? Infelizmente, o Brasil a cada dia se repete, né? Na quantidade de notícias, infelizmente, tristes para o povo brasileiro, mas que precisa chegar da forma correta a todos eles, né? A todos os cidadãos taboanenses aí, precisa saber realmente o que acontece, quem é realmente oposição a esse governo e o nosso posicionamento. Nós não temos já estamos incomodando. Não. Já estamos incomodando porque estamos cruzando as informações e mostrando para a população o que realmente acontece, né? Em Taboão da Serra, em São Paulo e no mundo. Vamos que vamos. Um abraço, querido, uma boa tarde. Amigos, por favor, compartilhe essa live aí, que é para a gente atingir mais pessoas e assim estar informando mais pessoas desse nosso bate-papo e das coisas de Taboão da Serra por esse meio aqui. E, por favor, querendo ajudar uma pessoa, uma família que esteja em necessidade, entra lá no meu site, clica no Benfeitoria Biblioteca de Gianni Firmino, faz sua doação, 5, 10, 15, R$1.000, o que você puder, ajuda as pessoas que estão precisando, porque, infelizmente, Maurício, só para finalizar, isso foi falado também na live lá, na entrevista do prefeito, a população de Taboão precisa de cesta básica e a prefeitura não está fazendo o que deveria, da forma que deveria e da forma que, inclusive, está na lei, que é procurar as famílias carentes e entregar a elas o mínimo necessário. Mas é isso.
Tá falado, um abração, tamo junto, Maurício. Até Abraço. sexta, né? Acho que sexta-feira a gente bate aquele papo de novo. Aí a gente vai falar sobre o que aconteceu na semana. Boa semana. Um abraço.